Oi, eu vou falar um pouquinho do meu livro Flores e Fúrias, que foi um dos vencedores do Prêmio Lattes, e ele está disponível a preço de pré-venda no site Clube de Autores. É o livro físico, é a primeira versão impressa dele, e está no valor promocional de R$ 57, mas é um livro que tem 500 páginas, mais ou menos 500 páginas. E no site Clube de Autores tem disponível um trecho de 10% dessas 500 páginas. Então tem 50 páginas disponíveis para leitura gratuita online. É um livro que tem uma trama do gênero ficção paranoica, ou ficção surrealista, e também cruza um pouco com os gêneros ficção paranormal ou fantasia urbana também. Mas onde ele mais se encaixa seria no ficção paranoica, que é um gênero de ficção psicológica extrema, onde os personagens, o protagonista principalmente, flerta muito com o delírio e a narrativa flerta muito com o delírio e com o sonho. Então, por isso, surrealista ou paranoica. Então, é um gênero muito inspirado no trabalho de autores como Kafka, em A Metamorfose, por exemplo, ou O Processo, e também Dostoiévski em Crime e Castigo, sem querer fazer nenhuma comparação com eles, mas serviram de inspiração. E a história se passa no ano de 1975, em Curitiba, que foi um ano de inverno muito rigoroso, e o protagonista é um jovem de cerca de 20 anos chamado Renato, que mora sozinho num apartamento. O pai dele está sendo acusado de algumas coisas que o Renato ainda não compreende bem, não entende. E como eu não lembro se eu já disse, mas se passa durante o regime militar, né? E o pai dele foi procurado pelos militares e depois disso deixou o apartamento e o Renato ficou sozinho no apartamento. E ele tem uma mãe que é separada do pai e foi uma escritora famosa, mas hoje em dia tem problemas psiquiátricos. Também ele tem um irmão gêmeo paraplégico e ele é um protagonista apaixonado por quadrinhos e grafite de rua. E ele é universitário e cursa direito, mas está com muitas dúvidas e pensando seriamente em trocar pelo curso de letras na Universidade Federal do Paraná. E recentemente chegou uma vizinha nova chamada Virginia, que ela parece ser uma garota linda, extraordinária e pela qual ele se apaixona. E ela tem um gosto peculiar por flores e tem um gato chamado Caronte. E os dois moram nesse prédio, que é um prédio antigo, num bairro de Curitiba, onde eles têm contato com alguns vizinhos. E também ele tem muito contato, o Renato, com um vendedor de uma banca de jornais e gibis, que se torna bastante amigo dele. Então a trama vai se desenvolvendo muito na psicologia interna do protagonista, onde ele se vê envolvido, ou pelo menos se vê interessado, extremamente interessado numa série de crimes que vêm ocorrendo na cidade de Curitiba, de assassinatos. E ao mesmo tempo ele quer descobrir quem ele é, o que ele está se tornando, quem ele vai ser, o que ele quer fazer da vida dele, o que está acontecendo com o pai dele, o que aconteceu com a família dele. Então ele vai se envolvendo numa trama de descoberta interna e externa. E ao mesmo tempo em que está envolvido com essa vizinha nova, que vai se tornando cada vez mais presente na vida dele e tendo cada vez mais influência na história. E ao mesmo tempo ele, como ele gosta muito de quadrinhos, então ele vê muito a realidade como uma história de super-herói. Então a narrativa ela começa, se desenvolve, ela começa lenta, mas vai se desenvolvendo e ganhando ritmo, ganhando corpo, na medida em que o próprio protagonista
vai se descobrindo como uma espécie de super-herói da própria história. Então ele tenta se transformar em alguém que tem uma espécie de identidade secreta para investigar esses crimes e investigar a própria psique dele, né? E a própria história, a história da própria família e a história da própria cidade de Curitiba. E então, embora se passe num ano histórico do passado, mas não esperem também uma história de ficção histórica, não é uma ficção histórica, é, tem não é um realismo histórico, né? Tem muitas descrições realistas da cidade. Então, o protagonista, ele como uma espécie de detetive que tenta também ser um super-herói e conhecer a si mesmo e narrar tudo como um super-herói. É, a narrativa, ele passa por muitos lugares de Curitiba e praças, museus, parques, bibliotecas nessa tentativa de investigação, mas o gênero em si não é uma ficção realista, então ela está mais semelhante a uma história de Kafka do que de uma ficção realista comum. Então não se encaixa propriamente numa literatura brasileira aclamada, né, pela crítica. E inclusive a história tem um antagonista barra vilão que é um crítico literário, crítico de literatura russa, que está lançando o primeiro romance dele, que se chama Flores e Fúrias. Então tem muita metalinguagem na história também. E então é isso, o livro está disponível no site Clube de Autores, tem 500 páginas, a versão impressa, física, é enviada para sua casa, valor promocional de R$ 57,00 em preço de pré-venda, 50 páginas gratuitas para ler. E, enfim, já fazem 5 anos que eu escrevi, mas depois disso todo mundo sabe que veio pandemia enfim, eu ganhei o prêmio, fui um dos vencedores do prêmio What's com o livro, mas é claro, né, a gente, como autor iniciante, a gente espera que vai ter algum reconhecimento a partir logo que ganhou um prêmio, você vai ter um reconhecimento, mas as coisas não funcionam assim, né? O trabalho de escrita e de escrita de ficção, principalmente no Brasil, que a gente não escreve em inglês e não escreve para um público tão amplo assim, em termos globais, a gente está muito restrito e num país em que as pessoas leem muito pouco, e então escrevendo em português e no Brasil e lançando só online, e hoje em dia muita editora fechando, muita livraria fechando, então época de pandemia veio muita dúvida, indecisão também, então fazem 5 anos já que eu escrevi, mas eu pretendo retomar esse trabalho de escrita, de ficção longa. E tenho muitos projetos sim, engatilhados e que espero que ao longo dos próximos anos de vida eu consiga publicar mais alguns livros de contos e mais algumas ficções longas. E é isso. Eu agradeço muito a minha esposa, Márcia, que foi tirando o pessoal do Wattpad, que promove promove o concurso Whats de literatura. A minha esposa foi a única pessoa que me leu até hoje. E ela é suspeita e eu também, mas ela disse que gostou muito, então talvez você goste também. E é isso, também agradeço bastante o Evandro, que foi um incentivador também. E é isso, para fechar com menos de 10 minutos, resumindo a história. Flores e Fúrias à disposição aí de quem se interessar. Talvez não vai interessar muita gente, mas tá aí dado o recado, e agradeço também ao Clube de Autores pela oportunidade de lançar o livro físico na plataforma deles, que é muito legal.
Obrigado e até a próxima.